Boa noite a você que nos assiste. Estamos começando mais uma segunda-feira esportiva com festa aqui na TV Universitária, que completa hoje 47 anos. Parabéns e vida longa à TVU. E eu também quero desejar boa noite às nossas comentaristas e minhas colegas Jessiane e Letícia. Que bom sentar aqui com vocês hoje. Boa noite, Juliana. Boa noite, Letícia. Boa noite, pessoal de casa. É um prazer estar aqui. Boa noite, meninas, e para todo mundo que está nos acompanhando. É isso aí, no programa de hoje vamos comentar sobre a temporada de 2019 da Fórmula 1, o GP de Abu Dhabi. Na Série A vamos falar sobre os times que lutam contra o fantasma do rebaixamento. O Cruzeiro de Macaíba foi o bicampeão estadual semana passada. Nós iremos bater um papo com Deise Potiguar, meio-campo da equipe. O TV Esporte está no ar. A Fórmula 1 chegou ao seu último GP da temporada de 2019. Em Abu Dhabi, Hamilton venceu mais uma e Verstappen ficou com o terceiro lugar no campeonato pela primeira vez em sua carreira. Já a Ferrari sofreu de novo com sua estratégia. Vamos começar falando um pouquinho desse GP, um pouco sonolento, eu poderia dizer, né? Um pouco, total. Eu ainda tô com sono desse GP, na verdade. Ainda mais, né, saindo de Interlagos para ir finalizar a temporada em Abu Dhabi. É um circuito, e as Marinas a gente já sabe que não traz a possibilidade de muita competição e né, ultrapassagem. Não é um circuito pensado dessa forma, então acaba sendo um pouco mais chato para quem está assistindo, mas por motivos monetários, né, é o último GP do ano. E normalmente é o GP que já está praticamente definido, né? Então também já não traz aquela emoção da definição do campeonato. Tem isso, né? Só serviu para a gente exaltar mais uma vez o Lewis Hamilton, que além de campeão da temporada, foi campeão nesse GP. Né? Assim, o que ele precisava para fechar realmente uma temporada assim, digna de aplausos. Isso a gente tem que reconhecer. Ficou aí com o primeiro lugar do pódio, Verstappen em segundo e Leclerc em terceiro, o que é interessante porque a disputa pelo terceiro lugar, né, na classificação geral dos pilotos, estava em aberto entre esses dois. Então, com o segundo lugar, o Verstappen, como você bem falou, conseguiu esse feito, né, cravou ali o terceiro lugar e coloca, né, o seu nome e a Red Bull na conversa já para o título de 2020. O Leclerc teve uma ascensão assim enorme nessa temporada, né? É apenas a segunda temporada dele na Fórmula 1. Probleminhas da Ferrari. Probleminhas da Ferrari, que a gente sabe que eles já lidam com isso há muito tempo, mas eu consegui identificar assim, mudanças muito positivas para a próxima temporada. Quem acompanha a Fórmula 1 faz mais um tempo sabe que a Ferrari de hoje, meu Deus, é muito melhor do que do lugar que eles estavam 5 anos atrás. Então, pelo menos para os ferraristas, né, tem uma luz ali no fim do túnel. Eu vejo que esse GP, assim, essa temporada inteira da Ferrari foi uma temporada teste. Eles estão ali tentando ver quais estratégias funcionam, quais as que não dão muito certo. Apesar de que a gente viu que esse ano muitas estratégias não deram certo, o que comprometeu o campeonato da Ferrari. Mas eu acho que pro próximo ano vai dar aquele upgrade, vai dar aquela melhorada e ver o que é que funciona e o que é que não funciona. E vir aí competir de verdade. E vamos falar um pouquinho da temporada do Sainz, do Gasly, né? Do Albon, do Ricardo. O do Ricardo não foi muito boa, né? Dos demais foi aí para mostrar que eles vêm para a próxima temporada com força total, podemos dizer assim. O nome do Carlos Sainz realmente é um nome de destaque nessa temporada, porque na Fórmula 1 a gente fala muito sobre o melhor do resto, né? Tanto no campeonato dos pilotos, como no campeonato das construtoras. E o Sainz em sexto conseguiu um resultado extremamente positivo, não só pessoal, mas também para a equipe, né? A McLaren acabou em quarto no campeonato dos construtores, atrás de Mercedes, Ferrari e Red Bull, o que é sempre ali o título
o título é o melhor do resto, né? Então é a competitividade ali entre Renault, Toro Rosso, aquela galera Haas, e eles realmente tiveram essa ascensão muito pela equipe que eles estão lidando agora, né? O Carlos Sainz e o Lando Norris, que tem uma química muito boa. É uma equipe ali que a gente não espera que bater rixa, né? De personalidade, como a gente via acontecendo na Ferrari, como a gente já viu acontecer na Mercedes em anos anteriores. Então, é um ano extremamente positivo para eles, que também conta com a mudança que eles fizeram de motor, né? Que agora é Renault. Renault que ficou em quinto no Campeonato dos Construtores e, como você bem falou, né, o Ricardo deve estar se arrependendo das escolhas que fez. Sim, a estratégia não foi muito boa para esse ano. Pois é, acabou ficando aí atrás do Gasly e do Albon ainda, né? O Gasly da Toro Rosso e o Albon da Red Bull, mostrando mais uma vez a força que a Red Bull tem, né, no grande pilotão de atletas que tem disponível. Mas falando do Ricardo, ano extremamente decepcionante. Ele até nas coletivas depois do GP falou que não queria ver nem os amigos nas férias. Bem chateado. Realmente, para quem acompanhou toda a mudança dele da Red Bull para a Renault, não tem como a gente ficar pensando que se ele pudesse ver no futuro, ele teria feito escolhas diferentes, até porque a Red Bull agora está numa fase ótima. Sim. E como eu já falei, né, tem o Verstappen, tem o Albon, o Gasly, então muitos nomes aí, o Kvyat também, eles estão numa forma boa, né, do campeonato. Exatamente, e próximo ano tem muito mais Fórmula 1. Só falando um pouquinho das mudanças, né, nós temos 2 novos GPs, que é o do Vietnã e o da Holanda, e aí o da Alemanha saiu, então isso quer dizer que foi só um GP aí a mais para 2020. Então fiquem ligados que começa na Austrália, né, o campeonato no dia 15 de março. E vamos conferir o que rolou no mundo esportivo. O giro é de Marina Filgueira. No surf, após um show nas ondas, o catarinense Lucas Vicente se tornou campeão mundial júnior na Taiwan. O surfista superou o americano Cade Madison nos instantes finais da disputa, com um aéreo de 8,93 pontos, que reverteu o placar e afirmou o título ao atleta. A conquista mantém o Brasil no topo da competição. Patrick Teixeira tornou-se o 5º brasileiro campeão mundial de boxe. Após 12 rounds, o boxeador venceu o dominicano Carlos Adames e conquistou o cinturão interino do super meio-médios. A disputa foi acirrada, mas o catarinense se impôs e conseguiu aplicar um knockdown no 7º assalto, fundamental para sua vitória. Parabéns, Patrick! A fase de grupos do Mundial Feminino de Handebol 2019 começou no sábado. A seleção brasileira conseguiu empatar com a França por 19-19, com o show da meia Bruna de Paula, que anotou 3 gols. Tamires, Ana Paula e Adriana também marcaram 3 cada. O Brasil ocupa a 5ª colocação do grupo B, com apenas 1 ponto, e enfrenta a Coreia do Sul na terça-feira. Boa sorte para nossas atletas. E a temporada 2019 de Fórmula 2 chegou ao fim. O brasileiro Sérgio Sete Câmara brilhou nas pistas de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Sete Câmara venceu a corrida no sábado e no domingo subiu ao pódio novamente, em 3º colocado, conseguindo os pontos necessários para a superlicença para a Fórmula 1. O piloto terminou a competição em 4º colocado e garante que seguirá na McLaren em 2020. E esse foi o giro dessa segunda. Até a próxima! Obrigada, Marina, por mais um giro. Falando agora de Série A, se a vida de alguns no campeonato já está resolvida, para outros nem tanto. Equipes lutam contra o rebaixamento, mas a Série B já é uma realidade para a Chapecoense e o Avaí. E o CSA está ali matematicamente, né? Falta aí 1%, aquele 1% que o torcedor acredita, mas também está praticamente rebaixado. Tem uma luta aí do ainda Vasco, Botafogo, Fluminense, Cruzeiro, Ceará. Eita, são muitos envolvidos. São muitos envolvidos aí para essas vagas para a Série B, mas vamos começar pelo Fluminense. Naquele jogo de ontem, sonolento. Se o GP de Abu Dhabi foi sonolento, podemos dizer que esse jogo do Fluminense foi para dar aquele cochilo. Ah, com certeza. Eu tô bocejando aqui mentalmente, só Até de lembrar. Até agora, né? Bom, esse jogo aí do Fluminense e o Avaí era aquele jogo que era para ou afundar um e salvar o outro, ou afundar os dois de vez. E foi exatamente o que aconteceu. O Avaí tinha aí a oportunidade de aumentar suas probabilidades não rebaixamento, mas infelizmente deixou aí passar
essa bola. E o Fluminense também deixou passar, porque se tivesse vencido, tinha aí garantido aí um pouco mais dessa possibilidade de continuar na Série A. Mas, apesar desses dois estarem aí naquele confronto de desesperados para ver quem fica e quem cai, a gente tem o Ceará e o Cruzeiro e o Botafogo lutando aí para escapar desse rebaixamento que assombra grandes times. Tantos times, né? Eu falo um pouquinho do Fluminense ainda, Lê aí que... Porque a situação é meio difícil, não é só no né? campo, né, a situação. Não é só no campo e é difícil porque a gente vê o Fluminense passando por isso praticamente todo ano, né? Já se tornou assim um cotidiano na equipe, toda vez, todo ano, o torcedor ficar esperando a luta contra o rebaixamento. E isso é muito sintomático, né? Na verdade, extremamente preocupante, porque significa que não só o Fluminense continua insistindo nos mesmos erros, mas não tem ninguém ali que saiba identificar quais são eles e tentar corrigir. É um clube que não sabe vender muito bem, que não sabe aproveitar da melhor forma os jogadores que tem e acaba fazendo várias decisões erradas em contratações. Como o Gessiane tinha falado anteriormente, mudança de técnico. É uma situação tão instável que a gente realmente não consegue ver ali uma melhora no futuro do clube. Às vezes a gente pensa que um rebaixamento ele pode vir até para, né, dar essa ligada na diretoria, acordar os executivos de futebol, mas aí o Fluminense fica naquele quase, né? Fica ali, chega nos 99% até por cento, mas acaba se mantendo e isso prolonga mais o sofrimento. Sim, normalmente traz um ou outro nome ali de expressão, mas também não faz um bom trabalho quando chega na equipe. Trouxe é bem complicado. Ganso esse ano, que era uma promessa, mas que A gente Ganso é viu- uma promessa faz uma década já, né? Vamos combinar. O menino da Vila que virou grande promessa, mas que no fundo Que não vive só de promessa, Exato. porque a gente sabe que na realidade ele não apresenta futebol necessário para Ele liderar uma equipe. Vamos falar agora um Medalhão, pouquinho né? do Cruzeiro, que está aí quase rebaixada. Podemos dizer que é o time que tem mais chance hoje de ser rebaixado e seria o primeiro rebaixamento na história do clube. dormiu ali na zona de rebaixamento e hoje tem aí o seu futuro em jogo, porque hoje joga contra o Vasco e se ganhar, dá aquela respirada, se perder ou empatar, aí a situação complica de verdade. E é um rebaixamento que está sendo desenhado assim, desde que voltou esse segundo turno. E é muito estranho ver esse contraste, porque no início do ano era Palmeiras e Cruzeiro, Sim. os dois times cotados para Favoritos. ganhar a Copa do Brasil, Libertadores, o próprio Brasileirão. Só que aí a gente tem vários... Assunto extra-campo, né? Acabou que o que afundou o Cruzeiro também foi todas as polêmicas, todos os escândalos de corrupção que o clube acabou se envolvendo, né? Que, enfim, isso já é conhecido para todos. E como você bem falou, né, Ju, ele corre aí o perigo de manchar a sua história com um rebaixamento que nunca aconteceu antes. Interessante falar também que apenas o Cruzeiro e o Flamengo disputaram todas as edições do Campeonato Brasileiro e não foram rebaixados. E agora o Cruzeiro... Seria uma mancha enorme na história do clube. Mas nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já.